E aí, galera, conforme combinado, hoje nós vamos estar aqui explanando sobre como reconhecer as características, as principais características dos elementos, pelo posicionamento deles na tabela em relação às propriedades periódicas raio atômico, raio iônico, eletronegatividade e energia de ionização. Espero que aproveitem muito. Vamos lá! Bom, galera, então vamos lá. A gente sabe que a tabela periódica ela foi construída de forma a organizar os elementos em algumas características especiais, como a quantidade de elétrons na camada de valência, como algumas propriedades químicas, e físicas semelhantes. E dentro dessa colocação nós temos as propriedades periódicas. O que é uma coisa periódica? É uma coisa que sempre está se repetindo. Então essa periodicidade ela vai aumentando ou diminuindo ao longo de cada período, de cada linha horizontal da tabela, e quando retorna, volta ao estado inicial e começa de novo toda essa fase de aumento ou diminuição dessa propriedade. Quais são as propriedades que eu gosto de trabalhar mais com os alunos? Raios atômico e iônico, eletronegatividade e a energia de ionização. Então vamos lá? O raio atômico ele define exatamente o tamanho do átomo, porque nós sabemos que no modelo atômico de Bohr os átomos estão distribuídos de uma forma com um núcleo muito denso e pequeno, onde se encontram os prótons e nêutrons, e uma eletrosfera dividida em níveis, em camadas de energia, onde se encontram os elétrons, e que determina o volume desse átomo, o tamanho desse átomo. Então, como é que eu posso descobrir qual é o átomo maior? E qual a importância do átomo ser maior ou não? Porque quanto maior o átomo, maior a superfície dele, maior é a reatividade. Então pode vir uma pergunta desse nível para você e você simplesmente vai lembrar o seguinte, que o raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo, ele cresce na tabela para a esquerda e para baixo. Ou seja, quanto mais para a esquerda e para baixo tiver o átomo posicionado na tabela, maior ele é, mais reativo ele é. Existem algumas discussões que às vezes essa regra ela traz algumas exceções. Por exemplo, existe uma discussão muito grande entre o Césio e o Frâncio, que o Césio, apesar de estar aqui mais para cima, é um pouquinho maior. Mas nada que vão te cobrar sobre isso. O que você tem que saber é a base. E a base é o raio de um átomo, ele cresce para a esquerda e para baixo. Por exemplo, se eu tenho aqui o átomo de carbono e aqui o átomo de cálcio, por exemplo, então o cálcio, por estar mais à esquerda e mais para baixo que o carbono, ele é maior do que o carbono. Porém, pode surgir uma dificuldade, porque aqui é tranquilo, se você tem um vestibular, tem a tabela periódica na mão, é só seguir essa regra, você vai saber qual que é o maior átomo. Porém, existem duas situações. Por exemplo, quando eu tenho, nesse caso aqui, o átomo de potássio, número atômico 19, ao fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling em ordem de crescimento de energia, automaticamente nós teremos essa distribuição. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que na primeira camada, que é a camada K, ele possui 2 elétrons, que são exatamente esses dois que estão aqui. Na segunda camada, que é a camada L, ele vai ter 8 elétrons. Na terceira camada, que é a M, ele vai ter 8 elétrons. E na última camada, que é a N, ele vai ter 1. Porém, quando eu faço a distribuição eletrônica do íon cátion monovalente potássio, que ele vai perder esse último elétron aqui, então ele vai deixar de existir, então ele vai ter uma camada a menos. Ele vai ter essa distribuição eletrônica e uma camada a menos. Então, automaticamente, como ele perdeu o elétron e diminuiu a quantidade de camadas, ele tem um raio menor. Então, eu posso dizer, portanto, que todas as vezes que eu vou analisar o raio de um átomo em relação ao raio do seu íon, automaticamente, se ele for um íon cátion, que está ali na região dos metais, ele vai ser menor. Então eu posso escrever de uma maneira geral que o raio de um átomo ele é sempre maior do que o raio do seu íon cátion. Então, todas as vezes que um elemento químico, ele pode, deixa eu fazer aqui de novo, raio do íon cátion, só tira isso aqui. Então,
Todas as vezes, todo metal, o íon dele tem um raio menor do que o átomo que o gerou. Agora, quando eu parto, por exemplo, para o lado do cloro, que é um não metal, o cloro tem esse tipo de distribuição eletrônica. Então, ele tem aqui, na primeira camada, que é a camada K, 2 elétrons, na segunda camada, que é a camada L, 8 elétrons, e na terceira camada, que é a camada M, ele tem 7 elétrons. Então, o que vai acontecer? Como ele tem 7 elétrons e na estabilização ele precisa de 8, ele vai ganhar 1. Então, automaticamente, nós podemos chegar à conclusão seguinte, que todo íon que é ânion, ele vai ter um raio atômico, maior do que o seu átomo. Então, posso escrever de forma geral que o raio de um átomo, ele é sempre menor do que o raio do seu íon ânion. Então, galera, de uma maneira geral, o que nós podemos falar? Todas as vezes que eu tiver um metal, essa região aqui principalmente, né? O raio do átomo ele vai ser maior que o raio do íon produzido, porque o íon é um íon cátion, ou seja, houve perda de elétron, diminuição da quantidade de camadas. Todas as vezes que eu estiver trabalhando na região dos não metais, ou seja, eles tendem a receber, para estabilizar energeticamente, tendem a receber esse elétron, automaticamente o raio dele vai ser maior. Então, de uma forma geral, agora eu consigo determinar raio do átomo, ele é maior que raio do seu íon cátion, e o raio do átomo é menor que o raio do seu íon ânion. Mas agora surge um problema. E se caso eu tiver que analisar íons de átomos diferentes? Como é que nós teríamos que fazer isso? Então vamos abrir aqui. Então, por exemplo, se eu quero comparar quem tem o maior raio, por exemplo, o átomo de flúor, que tem número atômico 9, né? O átomo não, o seu íon, F-1, ou, por um acaso, o átomo, por exemplo, deixa eu pensar aqui, vamos fazer a distribuição primeiro. Então, o flúor seria 1s2, 2s2, 2p5. Então, eu tenho na primeira camada 2 elétrons. Na segunda camada, se fosse o átomo de flúor, eu teria mais 7 elétrons. Porém, como ele é o menos 1, ele ganhou 1 elétron, então ele ficou 2p6. Então, ele ficou com 8 elétrons na última camada. Quando eu pego, por exemplo, o átomo de sódio, o íon sódio, desculpa, que ele é monovalente cátion, né? E o número atômico dele é 11, quando eu faço a distribuição, o que eu tenho? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Mas como ele é um íon cátion, carga mais 1, ele vai perder 1 elétron da última camada. Então, a distribuição eletrônica dele também ficou igualzinha à do íon monoatômico ânion, né, do F-1. Então, a tendência do aluno é falar o quê? Bom, se eles têm o mesmo número de elétrons por camada e o mesmo número de camadas, eles têm o mesmo raio, mas não é. Aí vai o segredo. Por quê? Porque quando eu pego, vamos colocar aqui, o Na mais e o F menos 1, mais 1 e menos 1. Então, o número atômico, que é o número de prótons do sódio, é 11, do flúor é 9. O número de elétrons, 11 perdeu 1, são 10. 9 ganhou 1, são 10. Então, o que eu estou vendo? Que os dois íons, eles são isoeletrônicos, ou seja, eles têm o mesmo número de elétrons. Automaticamente, existe uma regra para esses casos. Porque se você observar, no átomo, no íon flúor F-1, você tem 9 prótons para atrair 10 elétrons. Aqui eu tenho 11 prótons para atrair 10 elétrons. Então é óbvio que no íon sódio, essa atração eletrostática ela é maior do que no íon flúor. Então ele vai fechar mais a camada, ele vai ter um raio menor. Então, de uma forma geral, para facilitar para vocês, todas as vezes que você tiver elementos íons isoeletrônicos, então quando eu tenho
íons isoeletrônicos, o que vai acontecer? O elemento que tiver o maior número atômico automaticamente vai ter o menor raio. Então eu não preciso ficar fazendo distribuição, eu não preciso ficar fazendo comparação. Simplesmente eu lembrar que se eu tenho dois íons, que sejam os dois cátions, que seja um cátion, um ânion, não interessa. Se eu tenho dois íons e eles são isoeletrônicos, o de maior número atômico sempre terá o menor raio. Tá dada a dica, é uma dica muito boa, não é costume cair isso aqui, mas se cair, você já vai estar preparado. A outra propriedade periódica é a eletronegatividade. Eu diria que dentre todas as propriedades periódicas, a mais usada daqui para frente, para quem está ali ainda na primeira série, no médio, né? A mais usada será a eletronegatividade. Ela será parâmetro para muitos outros conteúdos para frente. E ela é bem básica. A eletronegatividade, ela simplesmente mede a vontade que o átomo tem de ganhar elétron. Então, por exemplo, se eu pegar na tabela periódica, essa eletronegatividade, ela sempre vai crescer para cima e para a direita. Então, sempre para cima e para a direita. Porém, os elementos dos gases nobres, eles não entram. Por quê? Eles não têm essa vontade de ganhar elétron. A eletronegatividade deles é zero. Então, o elemento mais eletronegativo na tabela está aqui, que é o flúor. O menos eletronegativo estaria aqui embaixo, não aparece, mas seria o frâncio. E aí, para frente, em outras aulas, a gente vai entender dessa importância. Então, por enquanto, o que você tem que saber é que quanto maior a eletronegatividade, maior a vontade desse átomo em querer o elétron. Então, numa ligação química, é claro que ele vai querer puxar a sardinha para o lado dele. Ele vai querer puxar esse elétron para o lado dele. E isso vai nos fazer entender muita coisa de ligação química e de polaridade e interação intermolecular em aulas que serão para frente. E por fim, a energia de ionização. Olha, o átomo às vezes ele pode não estar querendo ganhar elétron, que é o caso dos gases nobres, mas eu posso ir lá e arrancar esse elétron, transformá-lo em um íon. Então a energia de ionização, ela mede o quê? Ela mede a energia necessária para arrancar esse elétron do átomo, um elétron de cada vez, por isso existe a primeira energia de ionização para arrancar o primeiro elétron, a segunda energia de ionização para arrancar o segundo elétron e assim sucessivamente. Como é que é a energia de ionização, ou seja, a energia necessária para arrancar esse elétron do átomo, ela cresce na tabela. Então está aqui, ó. Ela vai crescer para cima e para a direita, igual a eletronegatividade, porém aqui entram os gases nobres. Então, se eu pegar aqui como exemplo o átomo de magnésio, eu venho retirar esse elétron. Então, eu tenho aqui a primeira energia de ionização. Vou retirar o segundo elétron, ainda na terceira camada. Eu tenho a segunda energia de ionização. Se eu quiser arrancar o terceiro elétron, bom, agora os elétrons dessa última camada acabaram, só tinha dois. Então eu tenho que vir numa camada mais interna. Então eu tenho aqui a terceira energia de ionização e assim sucessivamente. Então sempre a primeira energia de ionização ela é menor do que a segunda. Por quê? Por que as energias de ionizações e menor que assim sucessivamente? Por que elas vão aumentando? Porque se eu tenho um átomo neutro, no caso do magnésio, ele tem 12 prótons no núcleo e 12 elétrons na eletrosfera. Se eu arranco um elétron, eu continuo com 12 prótons agora para atrair só 11 elétrons. Essa atração ela será mais firme, mais forte. Então, para arrancar esse elétron, vai ser cada vez mais difícil. Então, sempre a cada energia de ionização há um aumento. Porém, nós podemos observar o seguinte. Vamos pegar essa tabela aqui. Se você observar, aqui são as energias de ionização para cada tipo de átomo que tem aqui como exemplo. O átomo de sódio, por exemplo, para retirar o primeiro elétron, eu precisei de 496 kJ por mol. Quando eu fui retirar o segundo, isso já passou para 4.500, quase 10 vezes mais. Quando eu vou, então eu vou marcar aqui que o sódio, houve um aumento muito grande de energia já da primeira
para a segunda energia de ionização. Quando eu pego, por exemplo, o átomo de magnésio, esse salto de energia ele acontece da segunda para a terceira. O que está ocorrendo? Muito simples. Quando isso acontecer, você pode afirmar sem medo de ser feliz, que é o seguinte: no caso do magnésio, por exemplo, para arrancar o primeiro elétron 738, ou seja, para arrancar esse elétron aqui, uma energia de 738. Quando eu fui arrancar o segundo elétron, 1451, dobrou, mas não é um aumento assim tão significante. Agora, quando eu fui retirar o terceiro elétron, a energia necessária passou de 1451 para 7733. Por quê? Porque o terceiro elétron está numa camada mais interna do que os outros dois. Ele está mais próximo do núcleo, mais atraído. Então eu preciso de uma energia muito maior para arrancar esse terceiro elétron. Então todas as vezes que eu vou estudar um elemento químico e há um salto de energia de uma posição para outra, é porque o elétron está numa camada mais interna. Vamos ver, por exemplo, aqui, se você observar o alumínio, ele passou de 578 para 1817, de 1817 para 2745. De repente, para ir arrancar o quarto elétron, eu precisei de uma energia quase 5 vezes maior. Ou seja, o alumínio só tem 3 elétrons na última camada. O quarto elétron está numa camada mais interna e aí a energia vai ter um salto de energia. Vamos pegar como exemplo aqui esse gráfico. Como é que eu descubro por esse gráfico, sem ter uma tabela periódica na mão, sem ter nada, como é que eu descubro quantos elétrons esse elemento tem na última camada? Olha, a primeira energia de ionização, ou seja, a energia para arrancar o primeiro elétron, foi muito pequena. A energia para arrancar o segundo elétron, houve um pequeno aumento. Para o terceiro elétron, houve mais um aumento. É claro que sempre aumentando, nós explicamos por quê. A quarta energia e a quinta. Quando fomos lá para arrancar o sexto elétron, a energia deu um salto muito grande, ou seja, eu tenho aqui nessa mudança um salto de energia muito grande, um aumento de energia muito grande. Isso significa o quê? Significa que o sexto elétron está numa camada mais interna. Então, o sexto elétron está em uma camada mais interna. Ou seja, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que esse elemento está sendo representado aqui, ele possui 5 elétrons na camada de valência. Provavelmente, sem ter uma tabela na mão, é óbvio, né? Ele é o elemento da família 15, porque 15 termina com 5, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, pessoal, se você vai procurar aí muitas vezes algumas videoaulas, algum material na internet, eles vão te tacar um monte de propriedades periódicas, né? Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, afinidade. Na minha opinião, os que mais são cobrados, os mais importantes, são esses aqui: raio atômico, raio iônico, eletronegatividade e energia de ionização. Essa é a base, né? É o famoso estudo por risco calculado. Estudar tudo de tudo é muito complicado, a gente tem que tentar filtrar. É um risco, mas é uma chance maior de cair isso aí, tá? Bom, espero que realmente seja de grande valia para vocês essa aula de propriedades periódicas, né? Me ajudem, divulguem, chamem os colegas para nos seguirem também, tá? E a cada dia, a cada semana, desculpa, a gente vai estar aí lançando um assunto novo, tá? E esse assunto que nós trabalhamos é de relevância, porque às vezes o aluno acha que em vestibulares ou o Enem, né, que não tem a tabela periódica, não cai assunto sobre isso. E pode cair tranquilamente, tá? Então, valeu!